E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo, no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu falarei sobre gêneros textuais. Antes deste vídeo eu gravei um outro em que eu falei de tipos textuais. Vamos lembrar? Os tipos textuais mais comuns são 5. A narração, a descrição, a exposição, a injunção e a argumentação. Os tipos textuais são os modos como eu construo o texto para, por exemplo, contar uma história. Os modos como eu construo o texto para convencer o meu leitor de algo, de uma ideia, de um conceito. O modo como eu construo o texto para descrever uma pessoa, um objeto, uma situação e assim por diante. Então a forma, os mecanismos linguísticos que nos são oferecidos para narrar, para instruir, para informar, para argumentar, para descrever, são chamados de tipos textuais, ok? Agora vamos falar dos gêneros. Repare bem, os gêneros textuais são os formatos de texto que estão à nossa disposição conforme a situação comunicativa em que nós estejamos interagindo com o outro. Por exemplo, se eu tenho a necessidade de ensinar a uma pessoa uma receita, alguém que me fala, poxa, professor Zé Arnaldo, eu soube que o senhor é um excelente cozinheiro. Mentira, tá? É só um exemplo. E soube que o senhor faz pratos maravilhosos. O senhor poderia me ensinar aquele prato, o bolo de batata com carne moída? Aí eu diria, generoso que sou, claro, anote aí. E aí eu passaria a dizer para esse meu interlocutor como ele deve fazer o bolo de batata, começando pelos ingredientes necessários, depois pelo modo de fazer. Ora, eu acabei de dizer para essa pessoa com a qual eu estou conversando, eu acabei de fazer uma receita culinária. Todo mundo sabe que a receita culinária tem duas partes. Uma parte expositiva, descritiva, em que se mostram os ingredientes e se descrevem as quantidades e as porções em que eles serão utilizados. E uma segunda parte em que se mostra, em que se ensina como fazer. Quebre os ovos, separe as claras, bata as gemas até que formem um caldo. Olha quantos verbos no imperativo eu estou usando. Junte a farinha de trigo. Se eu tenho essa profusão de verbos imperativos, eu estou passando uma instrução ou uma ordem. E isso é da conta da injunção. Então a receita é um gênero textual, que tem lá, na sua estrutura, elementos da injunção. E tem lá também elementos da descrição. Tem ou não tem? Muito bem. Se eu, por exemplo, escrevo, quero me comunicar com uma pessoa querida que mora longe, eu posso, por exemplo, usar para fazer essa interação o e-mail. O e-mail nada mais é do que uma carta virtual. E-mail, não é assim? Uma carta que circula pela internet, em vez de escrever numa folha de papel, dobrar, botar no envelope, levar até o correio, para que o carteiro leve a carta para a pessoa a quem se destina a missiva. Eu apenas escrevo o e-mail e envio. Em poucos segundos a pessoa lá do outro lado abre o e-mail e lê o que eu disse. Então o e-mail é um gênero textual. Concorda comigo? Você sabe que tem que escrever nele coisas que marcam o gênero. O destinatário com o e-mail, você escreve, já vem lá preparado, afixado o e-mail de quem está remetendo, você tem lá uma linha destinada a escrever o assunto daquela comunicação e tem a tela do e-mail onde você escreve e normalmente você começa com o vocativo. Oi, minha filha querida. Não é assim? Se é que você está escrevendo para uma filha ou para um amigo distante.
querida colega de faculdade, como vai? Tem um vocativo e aí você escreve o texto que quer escrever, informa tudo que quer informar e no fim se despede, dá um beijo, deixa um abraço, se despede e termina o e-mail. Então esse negócio aqui, o e-mail, é um gênero textual. Lá no e-mail você pode, por exemplo, contar uma história. Pode ou não pode? Você pode, por exemplo, escrever um e-mail contando para uma pessoa querida como é que está a sua vida na cidade para a qual você se mudou. Então você pode contar uma história. Você sabe o que me aconteceu aqui num dia desses? Eu fui andar no metrô e encontrei uma pessoa que também mora na nossa cidade. O nome dela é fulano. Conversamos durante toda a viagem e acho que aí eu acabei de fazer um grande amigo para a vida toda. Você contou uma historinha. Dentro do gênero textual e-mail, você contou uma história. Em outra parte do e-mail, você pode descrever o apartamento em que está morando. Meu apartamento é pequeno, mas super aconchegante. Ele tem uma janela que dá para uma praça muito ampla e arborizada. A cozinha é muito funcional. E o meu quarto é também muito aconchegante e dá para os fundos do prédio, por isso é silencioso. Então, dentro do e-mail, você escreveu um trecho que é descritivo. Então, você usou os mecanismos que a língua lhe oferece para descrever. Você pode mandar uma ordem por essa pessoa. Olha, já que eu estou escrevendo esse e-mail, eu quero lhe pedir um favor. Vá até a casa da minha mãe e dê notícias minhas a ela. Ela não tem computador, não faz acesso da tecnologia da informação. Então, por favor, dê-lhe essas notícias que eu estou transmitindo por esse e-mail. Então, você também usou nesse e-mail para o amigo, para a amiga, para sei lá quem, uma parte injuntiva. Você usou a injunção. Então, repara nisso. Tudo que eu estou dizendo é para dizer que gênero textual é o texto construído. E dentro desse texto construído, que pode ser uma receita culinária, pode ser um e-mail, pode ser uma carta, pode ser uma ata, pode ser um memorando, pode ser um relatório, pode ser um requerimento, pode ser uma mensagem de WhatsApp. Todos esses gêneros textuais podem ter elementos da injunção, da narração, da descrição, da argumentação e da exposição. Percebeu a diferença, então, entre gêneros e tipos textuais? Os tipos podem conviver dentro de um mesmo gênero, ainda que um deles possa predominar. Era isso que eu tinha para lhe dizer sobre gêneros textuais e tipos textuais, que causam muita confusão nos estudantes, sobretudo aqueles que vão fazer concursos em que esse conceito, esse conteúdo seja exigido. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo, bons estudos, até a próxima!